Eu sou seguidor do Grupo Biografia Bambuense no Facebook, no YouTube e no nosso perfil no Instagram. O nosso entrevistado de hoje é o Arthur Bernardes da Silva Brito. Ele é descendente de duas tradicionais famílias bambuenses, a Castelar Magalhães, pelo lado materno, e Silva, pelo lado materno. Essas duas famílias, por longos anos, forneceram aí quadros que ocuparam os mais importantes cargos políticos daqui de Bambuí. Ele é descendente do coronel Florentino Castelar de Magalhães, pelo lado materno, e Amazílis Antônio da Silva, pelo lado paterno. Dois dos maiores políticos tradicionais aqui de Bambuí, né? E a gente vai então bater um papo aqui com o Arthur para saber alguns detalhes aí sobre a família dele, sobre o Arthur, né? Um homem que tem uma formação excelente. Ele é engenheiro eletricista, ele é quase engenheiro eletrônico, quase engenheiro nuclear. Ele tem quase físico, quase qualquer coisa. E também ele é formado em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, foi professor de física e matemática e é sem dúvida um dos homens mais cultos e com mais graduação aqui de Bambuí. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos. Arthur, o seu nome, Arthur Bernardes da Silva, Magalhães Brito, um nome comprido, né? Arthur Bernardes governou Minas Gerais, foi presidente de Minas e presidiu o Brasil de 1922 a 1926. Você recebeu esse nome por influência dele? E quem que escolheu esse nome? Eu gostaria que você falasse da sua infância e da juventude. E por que você recebeu o nome de Arthur Bernardes? Ah, sim. É até curioso, porque meu nome, minha mãe era filha de Florentino Castelar, né? E meu pai, filho do Amazílis Antônio da Silva. E eu era para colocar o nome dos avós. Ia ficar um nome bem diferente. Florentino Amazílis Castelar Magalhães da Silva Brito. Já pensou? Eu ia gastar os 4 anos primários para aprender a escrever meu nome. Então o Florentino falou pro meu avô Amazílis, falou assim, vamos colocar o nome de Arthur Bernardes da Silva. Aí colocou mais o Magalhães Brito da Silva o Silva já valia para os dois, e porque eles eram do PR, né? Do Partido Republicano, que era o partido do presidente Arthur Bernardes, que era muito amigo de Bambuí, e teve várias passagens aqui, e trabalha com aqui os seguidores assim, do presidente, eram o Zezé Chaves, o vovô Amazílis, o vovô Lolico, que era o nome do Florentino Castelar. Foi por isso que me colocaram esse nome. Em homenagem a ele. Mas agora eu gostaria que você falasse da sua infância e da sua juventude aqui em Bambuí e fora de Bambuí. Não, eu nasci no Cerrado, na rua 4 Domingos, ainda está a casa, está lá até hoje, em frente à casa de São Antônio Cifuente, tinha um armazém de São Antônio Cifuente. No Cerrado, naquela época, tinha o São Zé Camargo, tinha o Pedro Silvestre, né? Tinha o Zé Xavier, Bastiãozinho, o Cerrado de sempre. Então, eu nasci e fui morar depois na fazenda, que era a Fazenda Santiago, onde é hoje a região do Campo Alegre, né? Depois, meu pai adquiriu uma fazenda, onde é a fazenda do Dr. Manuel, do Dr. João Carlos, hoje ali na beira do Rio Bambuí, que, aliás, só ampassão, o Rio Bambuí era cheio de jacaré. Ninguém imagina isso, né? Tinha 10, 20 deitados assim, naquele tempo. E eu passei a ser dos campos também, porque eu vinha a pé para a escola e vinha pelos campos. Aí eu fiz amizade com o pessoal do São Zé Leme, pessoal do Zulmiro, pessoal da Dona Maria Gasparina, foi minha professora. Faleceu agora, recentemente. Foi, recentemente. Excelente professora, muitas pessoas estudaram com ela. E eu fiz muitas amizades, eu estou sempre encontrando aqui com o pessoal lá do Maiana, o pessoal do Camilo, o compadre Jair Tostão, que tinha lá também um estabelecimento com o Camilo, então, e o Geraldo Ariaca,
né? Falando nomes aí que muitos bambuenses atuais às vezes não sabem, não conhecem. São os mais antigos que vão lembrar. Os que vão lembrar. Então, esse pessoal marcaram época lá naquela região, né? E eu fiz amizade com todos e até hoje eu tenho uma boa recordação daquele período, né? Agora, no ensino primário, eu estudei no Antônio Torres, que funcionava inicialmente no orfanato São José. Né? Até construir o prédio. Até construir o prédio, que é da Gameleira. Ali na Gameleira nós brincávamos ali de fazer de circo, de touradinha, de pega, de ajunta. Tinha o Jadir, o Zé Otaviano, o Vandinho. Era um pessoal muito bacana que a gente brincava ali, sempre. E eu fui aluno da dona Lourdes Chaves, esposa do Zezé Chaves, fui aluno da dona Lúcia Fará, Helena Fará, dona Dalva, Helena Gonti, que foi professora do meu pai, que ela formou-se muito nova e foi depois professora minha também, né? E a dona Niesa, que foi uma pessoa muito, Niesa Cansada, foi muito importante na minha vida, dado umas dificuldades que eu tinha de aprendizagem na época, sabe? Uma dificuldade que eu tinha, ela me apoiou, me ajudou muito. Então, a parte escolar foi mais ou menos isso. Agora, a coisa melhor que aconteceu, duas coisas muito boas que aconteceram. Uma foi que eu fui coroinha do Padre José Aparecido, né? Monsenhor depois, bem depois. Na época, a igreja, aquela igreja antiga, muito bonita, né? Eu lembro de o Zizico Samuel era locutor lá, tinha um programa meio-dia, ele e o César do Modesto, e eu ajudava as missas. Chegava, durante a semana, era incrível. A missa era 5h15 ou 5h30 da manhã, escuro. Dentro da igreja tinha umas duas velhinhas e uns dois velhinhos, no máximo 5 pessoas. E o padre chegava, celebrava a missa de costas naquela época, né? Em latim. Interessante aquele homem, viu? Ele gostava muito de passarinho e tudo, e eu fui ficando muito amigo dele e frequentava a casa dele, mas ele, na hora do ofertório, ele pedia para a gente colocar pouquinho vinho, sabe? Porque tinha uma úlcera, por isso que ele era bravo daquele tanto, sabe? Ele doía muito, sentia muita dor da úlcera, por isso que ele era bravo. E lá eu comecei a amar assim, a igreja, né? Toda a liturgia, que aquilo impressionava a gente. Tinha as missões em Bambuí, né? E participava, achava muito interessante. E fui nascendo a vocação. E eu acabei entrando aos 12 anos, eu fui para o seminário. Eu fui para o mesmo seminário que o doutor Dalmo Torres. Quando eu cheguei, ele tinha saído do seminário. Aí o doutor Dalmo gosta até de falar que nós dois somos, como é que é? Ovo gorado. Ele fala que o doutor Dalmo fala assim, Arthur, nós dois somos ovo gorado. Era para virar padre e não saiu padre, coisa nenhuma, né? Então, gorou. O doutor Dalmo é ótimo. Então, o seminário foi um período muito bom, educativamente, religiosamente. Eu tinha uma biblioteca muito boa e eu sempre gostei muito de livro. Meu pai também lia muito. Eu lembro dele sempre com a lamparina no peito e o jornal do outro lado, um livro. E minha mãe também lia muito. Então, lá em casa, a gente tinha muito hábito de leitura. O vovô Amazides tinha uma biblioteca, então lia muito também. Então, a gente foi criado nesse ambiente. E no seminário, eu tive a oportunidade de... Lá eu até criei um jornalzinho, chamava São Domingos. E eu vendia jornais na rua, em Belo Horizonte também. Nosso seminário era um seminário muito pobre. Era lá no Anchieta. A Anchieta ali chamava antigamente Pendura Saia. Porque lá tinha uma chácara dos padres. E os padres usavam a batina, que era saia, saiudo. Então, tinha esse nome, sabe? E lá nesse seminário eu fiquei uns anos, depois eu continuei com esses padres em Juiz de Fora até os 17 anos. Aos 18, depois aos 19 eu voltei para Belo Horizonte para prestar o vestibular e entrar para a Petrobras depois, mas o período de seminário foi um período rico assim, da minha vida que, apesar de que a gente tinha dificuldade, mas vivia um ideal, né? Então a gente era feliz com aquilo. Eu vendia Lar Católico, uma revista chamada Pequeno Missionário, vendia na porta das igrejas, a Igreja São José, a Igreja Boa Viagem, a Igreja do Carmo. A Igreja do Carmo, você conhece?
Lá, Não conheço. na saída para o Rio de Janeiro, é uma igreja muito bonita, holandesa, fizeram um carrilhão enorme lá. Eu acho que foi antes do concílio, no começo do concílio ecumênico, veio um sineiro da Holanda para tocar sino lá, um carrilhão enorme. Aqui em Bambuí, quem tocava sino é o Tio Vicente, Bahia, né? Zé Bahia. Agora, lá, ele tocou aquela música, sabe? Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. Rapaz, Sino? No sino da igreja. Belo Horizonte parou. As mulheres e o povo escandalizado com o desrespeito de tocar essa música na igreja. Profanando a igreja. Era a mentalidade daquela época, antes do cursilho, né? Uma igreja mais tradicional. Não era muito bom também, porque o importante é a fé e a gente sentiu o amor de Deus na nossa vida, né? Então o essencial é isso e continua sendo mesmo. Então, o que mais desse período? Eu agora quero saber dos seus antepassados, né? Os seus avós, né? Foram prefeitos, né? Vereadores, seu tio, Jadir, Zé Brito, foram prefeitos, seu pai, o Wilson Brito, foi vereador. Nos últimos 20 anos, ninguém da família se aventurou mais a nenhum cargo político. O que foi que aconteceu? Por quê? Eu acho, primeiro, que naquela época havia muita liberdade de expressão, e a política teve um período aí do Getúlio Vargas, que em certo sentido foi muito promissor, porque ele era bastante nacionalista, mas em outro tinha muita restrição à liberdade, né? Então não era uma democracia, mas era uma ditadura pesada e forte também. E os políticos daquela época eram idealistas, sabe? Aqui em Bambuí tinha 500 eleitores, eles brigavam de matar. Eles brigavam de matar, era para ser prefeito? Não era para ser prefeito, eles estavam mal a par, eles defendiam ideais. O Amazides, por exemplo, fazia discurso, escrevia no jornal. O seu Sinfrônio Torres mantinha aquele jornal Alto São Francisco, né? Que escrevia. Não, como é que era? Folha de Bambuí. Folha de Bambuí. O Farol, que acho que era do Amazides Silva. O Farol era do Antero Torres. E o Alto São Francisco. O Amazides era A Defesa. A Defesa, perdão, aí tá vendo? Não é muito do meu tempo, não. Mas ele. Então, ele escrevia artigos bonitos, profundos, né? Em latim, em francês. Também escrevia. O pai do Florentino Castelar escrevia só em francês, sabe? Mandava publicar nos jornais, né? Coronel, por que o senhor escreve só em francês? Ele fala, não escrevo, foi ignorante. A ideia da época, né? E o Florentino Castelar era um político muito mais hábil, era um político típico mineiro, ele tinha origem em Boa Esperança, era da família de Magalhães, casou-se com a dona Cota, que era Magalhães também, né, prima dele, inclusive. Então, veio de lá para cá e ele era bem mais cauteloso. O Amazides brigava e fazia discurso inflamado, era um homem aguerrido, de muita coragem, sabe? E os dois foram prefeito. O Florentino foi prefeito, acho que por duas ocasiões. Primeiro, a energia elétrica, lá da Sapiraí. Laranjeira. Isso, Laranjeira. Mas a grande usina foi o Sinfrônio Torres que fez depois no Samburá, realmente. E então, nesse período assim, foi nossa formação lá em casa. O almoço, nós discutimos ou futebol ou política. O Afonso sempre era meio da esquerda. E eu era mais centro-direita, porque era mais católico, né? Ficava mais centro-direita. Mas nós brigava sempre, né? Em futebol, eu sou América Mineiro, eles são Atlético, né? O Glass é Cruzeiro. Então, todos os dois sofredores. Eu agora estou até feliz que nós temos uma boa chance de entrar em primeiro lugar para a segunda divisão, né? Nós vamos sair da primeira para a segunda divisão em primeiro lugar, no sentido contrário. Está com o pé lá, né? Está com o pé lá. Mas tudo bem. Nós estávamos falando de política, né? Eu quero saber o seguinte, por que nós não entramos na política? E tem uma razão, sim. Nós atingimos, assim, a maioridade de responder mais como pela própria vida, depois da
do golpe militar de 64. Então, a partir daquele momento, acabaram-se realmente as possibilidades ou o entusiasmo da gente de lutar por uma causa social, ou um ideal político, pela falta de liberdade. Realmente foram 20 anos, não foi 2 dias. Nesses 20 anos, umas 2 gerações, pelo menos a geração eu nasci em 1945, no finalzinho da guerra, a geração de 40 e início de 50, até 53, 55, nós não fizemos muita coisa mesmo, não. Nós estudamos, aprendemos a trabalhar, mas entramos pouco na política. Interessante, se você olhar, meu pai foi vereador. Quando ele foi vereador, era o doutor Maninho, o doutor Oiti, o doutor João Moreira foi vereador, o Antônio Cifuentes, Altino Machado e outros. Agora, o que aconteceu? Os filhos desses líderes daquela época não se candidataram mais. Você não tem história de candidatura dos filhos deles depois desse período. E então deu oportunidade para outras pessoas, até às vezes nem da nossa terra, assim, mas que não tem importância, nós somos um país democrático, né? Mas nós perdemos aquela linha, sabe? E eu acho que agora são outras épocas, né? E vão aparecer novos líderes. Nós não tivemos há poucos. Aqui da minha geração foi o Paulo Irene, né? Que conseguiu ser prefeito de Bambuí, e o Onofre, que é da nossa geração. Eu não me lembro muito aqui. Mas a gente tem muito orgulho também do José Brito, né? Foi prefeito 2 vezes, e que às vezes eu até brinco. Tá danado, que passa 50 anos que o José Brito foi prefeito, eles falam, prefeito bom foi o José Brito. Será que não teve mais nenhum, não? Uma boa pergunta. Né? O Jardim Brito da Silva era um homem muito culto. Ele era um advogado que estudou muito numa época que o Amazir Silva podia custear também os estudos dele. O José Brito é um autodidata, é um homem inteligentíssimo e que aprendeu sozinho e continua com 97 anos, que me dá uma esperança de viver mais 22, porque eu estou com 78, né? E ver meus bisnetos, né? Então... Deus ajuda que sim. Amém. Arthur, você falou aí dos seus avós, o avô paterno, né? O Amazir Silva, o Florentino. Mas, assim, atrás desses grandes homens sempre existiram aí grandes mulheres, né? É verdade. E a gente falou aí dos homens, eu gostaria de saber, na sua família, alguma mulher destacou? Tem alguma? Eu vou dizer, o Florentino Castelar e o Amazir Silva fizeram o que eles fizeram porque eles tinham 2 mulheres extraordinárias. Extraordinárias mesmo. E às vezes a gente, numa sociedade meio machista, eu sou meio feminista, eu tenho 6 filhas, né? Tem a Janinha querida, então é muita mulher na minha vida. Mas olha, a Ambrosina... Das 7 mulheres. Das 7. A Ambrosina Amélia Maria de Brito era de uma família que veio para o Brasil em 1808 com Dom João VI. Uma família dos Brito foram pessoas sempre muito cultas, mas pobres, sabe? O dia que você vê um Brito rico, tem alguma coisa errada, sabe? Porque nós gostamos muito de estudar, de trabalhar, mas milionários nós não ficamos não, sabe? E ela foi a primeira mulher a formar em farmácia, na Escola de Farmácia de Ouro Preto, em 1908. Em 1909 ela casou-se com a Amazir Silva e veio para Bambuí, né? Veio a cavalo naquela época, né? E ela chegando aqui, ela era pianista, uma pessoa muito prendada. Ela chegou a dar aula aqui em Bambuí, ajudar estudantes, às vezes, em latim, grego. Ela lia muito bem em francês. Grego, ela dominava o grego. E lia muito bem em francês. Como o Jardim também, que sabia muito inglês e alemão, porque ele era o direito que ele praticava era uma linha alemã, sabe? Agora, a dona Ambrosina, eles tinham farmácia, São Geraldo. Teve uma época que ela funcionava ali onde é a casa ao lado da casa do Dr. João Moreira, na Praça Rui Barbosa. Um casarão lá que acho que é do Giovanni, do já João Vargas. Já passou, né?
Então, a farmácia era ali do lado da casa do Dr. João Moreira. No lugar da casa do Dr. João Moreira tinha uma casa ali muito grande, que era a casa era do Florentino Castelaro, sabe ali, antes da casa do Dr. João Moreira. E ela manipulava os remédios, ela medicava, sabe? Bambuí, naquela época, tinha grandes médicos aqui. Tinha o Dr. Tonico Torres, um extraordinário médico. Tinha também o Dr. Gumercindo Couto, que foi até prefeito, que era padrinho da minha mãe. Foi prefeito em Belo Horizonte. Belo Horizonte também tinha, ele foi prefeito em Belo Horizonte também. Ele era padrinho de batismo da minha mãe. Então, a vovó Zizina, como nós chamávamos, ela foi o esteio e educou e criou os filhos muito bem. Então, a base que os filhos delas tiveram, mesmo se não puderam estudar, inclusive as mulheres, que naquela época tinham mais dificuldade de estudar, a base que elas tiveram foi muito boa pela parte do vovô Mazilo, mas eu acredito que até mais pela Ambrosina, sabe? A minha avó Zizina. Ela é uma mulher extraordinária. Hoje, em Belo Horizonte, tem uma rua com o nome dela, lá no bairro Belo Horizonte Industrial, sabe? Agora, aqui em Bambuí, ninguém conhece, mas tem também lá nas casas populares, lá embaixo. Ambrosina. Até lá está escrito Zizina. Zizina Brito. Isso, Brito. Mas é uma pessoa que, quando ela morreu, foi no dia 15 de abril de 1958 que ela faleceu. O enterro dela estava saindo ali da casa do vovô Mazis, que é perto da igreja matriz. O pessoal estava lá no jardim, ainda tinha gente saindo da casa. Porque ela era uma pessoa muito estimada, muito querida. Acho que quanto mais a rivalidade dos partidos políticos acirrava, mais ela ficava sendo querida pelos adversários que gostavam muito dela. Então, é uma pessoa que deixou uma família extraordinária, esposa de um prefeito, mãe de 2 prefeitos, um vereador, né? Pessoa que participou da vida, não é a importância do cargo, isso é o de menos, mas é a pessoa que é preocupada com a nossa cidade, com a nossa sociedade, com o desenvolvimento do lugar que nós vivíamos e criavam seus filhos. Eram pessoas que se importavam com isso, né? E receberam disso. A outra avó, a mãe de minha mãe, ela chamava Maria Magalhães da Cunha. Era a filha da dona Valentina, que era mãe do Antônio Camilo. Avô do Zé Camilo, né? E pai da dona Virgínia, que era irmã dela, e a dona Virgínia casada com o seu Toniquinha, mãe do Ivan, do Jajá, da Edinha. Família Magalhães. Magalhães, Então, ela foi uma mulher que teve uma característica interessante aqui em Bambuí. Ela dava muita esmola, era muito caridosa, sabe? Então, tudo que ela dava. Um dia, o Florentino Castelar falou com meu pai: Brito, o que eu coloco na despensa, sai tudo naquele portão que é sacota, é chamado de sacota. Dá de esmola, você precisa ver, eu vou resolver esse problema. Aí, o que ele fez? Ele comprou uma fazenda ali, onde foi do Chico Cirilo, acho que hoje é do Leonardo Campos. Comprou aquela fazenda, montou a fazenda direitinho, fez curral, casa, paiol, plantou a sócia de milho, colocou uma pessoa trabalhando e falou: Sacota, a partir de agora, tudo que produzir nessa fazenda, você pode fazer o que você quiser. Então, em resumo, ela doava... Ela continuou fazendo as doações dela. Continuou fazendo as doações lá da fazendinha. Você tem uma ideia, naquela época o Bambuí tinha muito pobre, viu? A pobreza hoje, graças a Deus, diminuiu muito. Mas naquela época, às vezes, vinha 30 litros de leite. Aí fazia uma fila lá, assim, de 30, 40 pessoas. Quando eu que estava distribuindo, a gente tinha que dividir, sabe? Dar meio litro para cada um, sabe? Quando tinha menos, dava um pouquinho mais. E ela criou 18 filhos, além dos 6 que ela teve. Tinha até filho por exemplo, lá do sanatório, né? Às vezes nascia uma criança, até levar lá para Santa Isabel, lá, né? Ficava lá com ela. Ela tinha muitas pessoas morando e trabalhando. E todo mundo chegasse, tinha alimentação lá. Era uma pessoa assim, a vida dela, ela doava muito, mas o que aconteceu? Assim, depois ela
morreu em 1900, se não me engano, 63, mais ou menos por aí. Ela fez a doação da casa dela, que era uma casa de uns 18 cômodos, e tinha quase 1 hectare de horta, sabe? Com várias casas na horta onde moravam algumas pessoas, né? Rua Vigário Protásio. Rua Vigário Protásio, ao lado do Soleriano Araújo, em frente ao São Antônio Gomes, na época, né? E ela fez a doação, acho que para o Rotary. Depois eu não soube o destino, mas parece que você sabe, né? O Rotary fez uma doação para uma outra entidade e essa entidade passou para a Vila Vicentina, se não me falha a memória. Essa doação foi feita até pós-morte, porque minha mãe, o meu pai, o tio Gentil e o Antônio Castelar que assinaram a escritura. E interessante, se foi lá para a Vila Vicentina, você vê, o sobrinho dela, o Zé Camilo, também fez grandes doações para a Vila Vicentina. E hoje é uma entidade muito importante, o Bambuí, né? É um grande serviço aqui. Sem dúvida. Arthur, eu até vou mostrar aqui onde foi caiu. Em 1966 ocorreu um fato importantíssimo e raro em política aqui de Bambuí. Egresso do PSD, o Gil Torres, e o DN, né, que era o Mauro Cardoso, eles se uniram e formaram uma chapa única para a eleição para prefeito em 1966. Por que você acha que isso se tornou possível? Consegue explicar isso para nós? Nos dias atuais, isso é quase impossível. Vou mostrar aí, não sei se dá para ver. Seria quase como alguém do Lula votar num patriota do Bolsonaro. Seria mais ou menos igual. Então, na época. Né? E é uma coisa interessante. Cédula impresso, né? Eu acho que, em parte... Conseguiu ver aí, Emily? Em parte, tem umas características, umas coisas assim. Primeiro, foi um momento político do Brasil, né? Ocorreu 2 anos antes o golpe militar. Então, a política estava toda meio parada, as pessoas sem rumo, e a tendência era dissolver os partidos, criar novos partidos, etc. E esse é um primeiro ponto. O segundo ponto aqui em Bambuí, se a gente for observar bem a história dos nossos políticos antigos, o Silvio Torres é casado com a Magalhães. E era uma pessoa de cabeça muito boa e aberta. O seu Gil Torres, farmacêutico, também era uma pessoa assim, muito cordata. O Mauro Cardoso também era uma pessoa de tipo unanimidade, sabe? Agora, tem dois fatores. O Mauro Cardoso era casado com a dona Isabel Torres, filho do Dr. Tonico Torres, portanto, PSD, né? O pai dele, ele era o DN. Ele, o Paulinho Cardoso, o DN forte, né? E ajudou muito, era companheirão aí do pessoal da UDN aqui em Bambuí. Ele era gato mesmo, né? Mas o pai dele, por exemplo, o senhor Henriques, né? Foi o primeiro prefeito da Piraí. Córrego Dantas. Foi Córrego Dantas, isso mesmo. Foi o primeiro prefeito de lá. Eu não tenho certeza, mas parte da família dele era do PSD também, sabe? Então, o ponto de convergência... Entrelaçado. O ponto de convergência melhor que havia era mesmo o Silvio Torres com o Mauro Cardoso, o Gil Torres com o Mauro Cardoso. Era um lugar que tinha menos arestas, sabe? Menos atrito. Foi fácil de fazer união. E foi bom para Bambuí. Bom para Bambuí, sem dúvida que foi, né? Então, eu acho que mais foi essa história. E com relação agora, eu não perguntei ainda sobre diz que tem 6 filhas, né? São 7 mulheres na sua vida. Está na hora de você falar, já está aí esperando ali, ó. Então, eu tive do meu primeiro casamento, eu tive 6 filhas, né? Qual o nome delas? Falo, as minhas filhas são umas meninas, primeiro, muito bonitas, que eu não tenho culpa nenhuma disso, não precisa me cobrar, muito inteligentes, que com meus ancestrais eu participei, mas elas hoje são 6 filhas, 5 genros e 11 netos. Agora, hoje, vamos fazer 25 no próximo ano,
eu tenho uma grande companheira, uma grande amiga e um grande amor, que é a Janinha, que me trouxe 2 filhos também. Então, hoje eu tenho 6 filhos mulheres e mais 2 homens que eu amo igualmente. Jane, você está estudando aí, desce aqui. Então, essa casa que você está vendo aqui, quase toda de madeira, é projeto e execução dela. Ela tem esse dom de arquiteta nata. E também estudou bastante. Eu fico vendo Bambuí. Bambuí eu citei 2 mulheres. Eu citei 2 mulheres aqui, mas Bambuí tem uma tradição de aparecer mulheres extraordinárias, né? A gente for olhar, tem Dona Hebe, tem lá do Pague Pouco, a Lani, né? Já entrevistou, né? Então. Mas tem muitas que eu não lembro aqui agora. A Jane também veio para Bambuí, ela nasceu em Piuí, os pais dela moram em São Roque, e ela é lá da Buraca, faz queijo desde que nasceu, né? Fabricante de queijo. Veio para Bambuí, construiu uma fábrica e durante muito tempo prestou muitos serviços bons, deu trabalho para muita gente de Bambuí, ajudou a fazer as concorrências com as empresas multinacionais que estavam, às vezes, atuando aqui. A concorrência é importante para melhorar, precisamos até ter mais fábricas aqui. Então, ela também é uma pessoa que fez um trabalho, até agora, muito bonito em Bambuí, né? Parabéns para ela. Você não falou o nome das filhas. Eu vou falar. A mais velha é a Isabel, nasceu em Santo André, São Paulo. A segunda é a Cecília Castelar, que nasceu, todas têm Castelar, nasceu em Santo André também. Depois a Alice Castelar nasceu em Poços de Caldas, onde eu trabalhei numa empresa. Mineira. É mineira e é sulfurosa. Depois eu fui para Lagoa da Prata, essa bela cidade praiana que nós temos aqui. Ela é mineira sulfurosa? É porque lá o pessoal que nasce em Poços de Caldas tem muito enxofre naquelas águas que tomam banho lá. É novo para mim. Parque Antônio Carlos, aí a gente chama de sulfurosa. Mas ela era uma criança muito alegre, muito feliz, e ela chegava perto dela e falava: papai, eu sou alegre e feliz. Eu falei: o que você está querendo pedir? É porque quando vem assim... Tem um pedido. Tem um pedido. Mas a Lagoa da Prata, eu vivi 11 anos em Lagoa da Prata, uma cidade muito boa de se viver, muito progressista, né? E lá eu tive 3 filhos. Nasceu a Maria Clarice, a filhadinha da Dalva e o Zé Francisco, e depois nasceu a Ana Elisa, que é a filhadinha do Dr. Roberto Gomes, da Lucelena, e depois nasceu a Estherzinha, que é a caçulinha, mora lá em Ilha Bela. Já passou de 6. Olha, não, mas vai chegar em 8 ainda. Tá. Não, porque você contou mal, é só 6 mesmo, ou eu estou errando. Mas a Esther também é a filhada do Iraci, do Pico, e a Celi, querida Celi. E então eu considero, então minhas filhas são essas, elas moram, a Cecília está aqui em Bambuí, a Isabel mora em Uberlândia, a Alice mora em Paulínia, a Maria Clarice mora em Porto Feliz, e a Ana Elisa mora em São Roque de São Paulo, um lugar lindo lá, sabe? E a Estherzinha é professora de história, como o senhor, e gosta muito de história, ela mora em Ilha Bela, em São Paulo. Ela até gosta de falar que, como professora, ela é a mais pobre da família, mas que ela é a mais feliz. Porque ela mora em Ilha Bela, na praia, que as irmãs dela... Belo lugar, um lindo lugar. As irmãs dela, quando quer tirar férias, vão para lá. Então, ela já mora lá, né? Então, são essas. E eu considero, hoje, a Maria Virgínia e o Bernardo, da Maísa e do Alisson, 2 netinhos muito queridos. Eles são muito felizes, tem 3 avós, né? E assim é a minha vida. Tem o Jajá, né, que é o pai do Alisson, e tem o Du, que é irmão do Tobias. Né? O Du mora em Lagoa da Prata também, sabe? São pessoas muito amigas, famílias amigas, sabe? Desde o pai do Du, são famílias muito amigas. E basicamente hoje eu tenho aí a madeireira que eu trabalho nos últimos anos, e tem a fazenda que eu gosto muito de ir para lá, e a Jane também tem as atividades dela. E nós estamos aqui nessa casa aqui, que nós mesmos construímos. Acho que eu te contei que essa madeira dessa casa, quem plantou foi a Jane e eu. Nós plantamos
e colhemos e fizemos nosso rancho. Quer dizer que nós plantamos, colhemos a árvore e fizemos, sabe? Caramba, bela história. Arthur, Sim. mais alguma coisa? Não, mas eu fico muito feliz de ouvir e acho que esse trabalho seu é importante, que se nós tivéssemos, se alguém, os jornalistas do passado tivessem tido essa ideia de ir registrando a opinião, a fala dos nossos antepassados, seria mais fácil para você e para nós hoje conhecer a história. E o tanto que é importante fazer essa ligação, né? Hoje até a Estherzinha mesmo me falou uma frase meio poética, que eu não sei se você já ouviu, a respeito de história, né? Tanto que é importante conhecer a história da nossa terra, do nosso país, do nosso planeta e tudo. Ela fala que a história é assim: nós semeamos no presente o jardim do passado, que nós vamos colher no futuro. Bacana. Né? Então é isso aí que eu acho importante, essas entrevistas suas, esse trabalho que você faz. Você está de parabéns por resgatar nossa história, nossos valores, né? Manter as tradições de família, a união entre os povos de Bambuí. Isso é muito importante. Eu te agradeço muito, Arthur. E a gente, na sexta-feira, falando de resgate, a gente vai estar resgatando a história da Rádio Sucesso Bambuí FM, que está completando agora, completou em outubro, 28 anos, e a gente vai ter a participação do Juliano Gabriel, que vai estar falando de alguns locutores daquela emissora que já não estão mais entre nós. Te agradeço muito, boa noite. Eu te agradeço, boa noite e boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, então, a todos os seguidores. Na sexta-feira, então, a gente tem mais um encontro às 18 horas, ao vivo, no nosso canal no YouTube, no nosso grupo no Facebook e no nosso perfil no Instagram. Até lá e boa noite a todos.